Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Muito bom ter a sua família conosco nesse tempo de adoração a Deus, de celebração a Ele. Como Deus tem sido bom. Pelo menos nós podemos, conversando com os irmãos, podemos perceber o quanto que o Senhor tem sido bom. Isso não significa que estamos sem passar por dificuldades. O que significa é que em todo esse tempo temos percebido e sentido o cuidado e a presença do Senhor em nossas vidas. Então, nós louvamos a Deus e louvamos porque você pode estar conosco nesse tempo de adoração ao nosso Deus. Convidamos você e todos da sua família a fecharem os olhos para juntos podermos adorar ao nosso Deus por meio de uma oração. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, muito obrigado mesmo, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de estarmos juntos em em várias transmissões, onde nós temos aprendido a Tua Palavra, onde temos sido desafiados por ela. Obrigado também porque o Senhor tem dado a nós várias tecnologias, aonde também podemos ter um tempo de comunhão, onde nós vemos os nossos irmãos, ouvimos a voz deles, vemos, ó Deus, as nossas crianças também participando, oferecendo ao Senhor o louvor. Muito obrigado mesmo, porque o Senhor tem sido muito bondoso para conosco, nesse tempo em que tem sido um tempo, até mesmo podemos dizer, de dificuldade, de incertezas, de muitas adaptações, mas nós te adoramos, porque o Senhor é conosco em todo o tempo e tem nos capacitado para passar por este momento, sempre celebrando ao Senhor. Fala conosco por meio da Tua Palavra, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos em Jonas, agora já quase partindo para o final, e estamos aprendendo muito. E o nosso foco ao retornarmos a este livro das Escrituras Sagradas é pensar sobre a soberania de Deus. E o título que nós demos a essa série foi A Soberania de Deus em Meio às Aventuras de Jonas, do profeta Jonas. E nós já, ao olharmos para o primeiro capítulo, vimos Deus chamando Jonas, Jonas fugindo de Deus, vimos o Senhor de maneira soberana e amorosa, misericordiosa, salvando a vida dos marinheiros. Depois chegamos ao segundo capítulo, quando nós vimos Jonas em apuro, e Deus indo lá e de maneira soberana também, e resgatando Jonas da morte, e vimos Jonas reassumindo o compromisso que ele havia feito com o Senhor, de ir até Nínive. Ele disse, eu vou pagar o meu voto, e o Senhor também soberanamente fala para o peixe vomitar Jonas na praia. Nós já aprendemos muito, e quando chegamos ao capítulo 3, nós queremos dar ênfase à soberania de Deus na salvação dos ninivitas. Basicamente, esse é o foco do capítulo. Começa com o Senhor falando com Jonas novamente, mas o foco principal do capítulo é a salvação dos ninivitas. E quero convidá-los então para juntos acompanharmos a leitura desse texto da palavra de Deus. Jonas, capítulo 3. Abra aí a sua Bíblia e vamos à leitura. Jonas, capítulo 3. E assim diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande e se levava 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando, Nínive será destruída daqui a 40 dias. Os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. A notícia também chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono e tirou o manto, cobriu-se de pano de saco e sentou sobre cinzas. Então fez uma proclamação e a publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, que nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, não comam
nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamem com fervor a Deus, e cada um se converta do seu mau caminho e da violência de suas mãos. Talvez Deus se volte, arrependa-se e afaste o furor da sua ira, de modo que não morramos. E Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não o executou. Amém? Observem aí então o que a gente tem. Um momento em que há uma reviravolta total na história das pessoas de Nínive, e o Senhor, de maneira soberana, promove a salvação deles. Mas antes da gente continuar, crianças, peguem aí o papel, peguem aí os lápis e vocês vão fazer o desenho da noite. E olha, hoje tem duas opções de desenho. A primeira opção, todos os desenhos têm a mão, lembra disso? Por quê? Porque simboliza a soberania de Deus, quer dizer, tudo está na mão de Deus. Então, o primeiro desenho, uma mão bem grande, tá bom? E aí, dentro da mão, você pode desenhar uma cidade e Jonas como que andando pela cidade pregando o que Deus mandou ele pregar. Então, esse é o primeiro desenho. Uma mão bem grande na mão, uma cidade e o Jonas andando pela cidade pregando. Esse é o primeiro desenho. Segundo desenho, de novo, uma mão grandona e dentro da mão as pessoas e os animais de Nínive adorando a Deus. Tá joia? Então, dois desenhos hoje e o segundo eu vou repetir agora de novo. Uma mão bem grande e dentro da mão as pessoas e os animais adorando ao Senhor, representando as pessoas e os animais lá de Nínive, adorando ao Senhor. E o primeiro desenho, uma mão bem grande, dentro da mão uma cidade e Jonas andando e pregando na cidade. Tá joia? Isso é o que a gente vê no capítulo 3. E quando a gente olha para esse capítulo, enquanto as crianças desenham, a gente consegue perceber de novo a questão da soberania de Deus. E a gente vê, primeiramente, a soberana reconvocação de Jonas. Lembra, no capítulo 1 ele foi convocado, ele foi chamado, mas ele fugiu. Agora aqui o Senhor chama ele novamente. Diz o texto, versículo 1, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, muito parecido com o primeiro capítulo. A única diferença é que lá no primeiro capítulo fala filho de Amitai. E aqui, ao invés de falar filho de Amitai, especifica que esse chamado é o segundo chamado. E a palavra do Senhor foi muito direta. Olha, vai até a grande cidade de Nínive e proclama para ela aquilo que eu estou te dizendo. E aí o texto vai explicar para nós que Jonas dessa vez foi mais esperto. Vai lá e fala e aí ele, talvez a experiência dentro do peixe mudou um pouquinho a mentalidade dele e ele conseguiu entender que não há como fugir dos propósitos de Deus. E aí então ele vai para essa grande cidade de Nínive, grande, possivelmente uma cidade com 120 mil habitantes, e uma cidade que envolvia também cidades ao redor. A cidade de Nínive mesmo, aqui era morada em torno aí de 12 quilômetros, porém tinha como que fosse aldeias ou vilarejos ao redor, e também era da grande Nínive. Então, 3 dias que ele levaria para percorrer essa cidade. E o texto nos diz que, de fato, ele aceita esse desafio e vai. Muito interessante observar também no texto, é que se ele tivesse obedecido na primeira vez, ele já teria cumprido a missão. 3 dias para percorrer a cidade, 3 dias ele ficou dentro do ventre do peixe. Como que a desobediência atrasa o processo que Deus tinha para ele, que não seria necessariamente um processo difícil, uma missão difícil, era ir e pregar. Tinha que ter saído diretamente e obedecido pela primeira vez à voz de Deus, mas soberanamente o Senhor diz, olha, eu ainda vou chamar você mais uma vez e quero te usar. Humanamente falando, a gente nem convocaria Jonas, porque, como já vimos lá no primeiro capítulo, ele já tinha um histórico complicado. Na época de Jeroboão, ele apoiava as coisas erradas.
me parece já não ser alguém indicado. Depois ele é chamado pelo Senhor e foge do Senhor. Segunda pisada na bola, vamos assim dizer. E ainda assim o Senhor o reconvoca. Humanamente falando, nós o deixaríamos de lado. Mas o Senhor é soberano. Ele decide quem Ele quer usar. E Ele convoca Jonas, e Jonas vai. O texto agora diz para nós que ele vai rapidamente, versículo 3, imediatamente ele foi e começa a percorrer a cidade. Versículo 4 diz que ele começa a percorrer a cidade e a pregação dele é curta e grossa. Nínive será destruída daqui a 40 dias. Na verdade, Jonas, ele percebeu que fugir de Deus não era lá grande coisa, não dava muito certo. Então ele vai. Mas pela maneira como ele prega, nos dá a impressão de que ele vai para Nínive meio que a contragosto. Ele não queria ir. E na verdade é o tipo que nem prepara o sermão direito. Ele simplesmente chega lá e solta uma frase do tipo assim: não tem jeito, vocês vão ser destruídos daqui a 40 dias. Na verdade, Jonas não gostava do povo de Nínive. E não gostava porque Nínive era a capital do Império Assírio. E a Assíria havia invadido o reino do norte, que é Israel. Jonas era de lá. E Jonas sabia o quanto que esse povo era mau. Jonas sabia o que eles faziam com os prisioneiros de guerra. Quando eles invadiam as terras dos seus inimigos, rapidamente eles já destruíam toda a lavoura. Depois eles aprisionavam as pessoas e maltratavam essas pessoas até levá-las à morte. E depois ainda festejavam a morte dos seus inimigos, arrancando-lhes a cabeça e colocando em praça pública, em pilhas, e eles ficavam celebrando em volta. Eles eram muito maus. Por isso Jonas não gostava deles. Por isso Jonas, sabendo da maldade deles, entendia o seguinte: esse povo mau merece punição. E aí a gente tem aprendido lá, ao estudarmos o livro dos Salmos, que a mentalidade das pessoas nessa época era uma mentalidade retributiva, do tipo: quem faz o mal merece o mal, quem faz o bem deve receber o bem. Então Jonas pensou: se é um povo mau, Deus vai simplesmente executar o mal. Então a minha pregação é bem clara: Nínive vai ser destruída daqui a 40 dias. E ele sai falando isso e a notícia se espalha. É muito interessante a gente observar que Jonas, na verdade, é alguém como eu e você. Somos pessoas que quase sempre fugimos dos propósitos de Deus. E aí você pode estar pensando: mas eu não fujo. Na verdade, nós fugimos, nós resistimos a fazer a vontade do Senhor. Isso começa das coisas bem básicas e simples, como ler a Bíblia, como ter vida de oração, como pregar o Evangelho, como levar a outras pessoas, inclusive aos nossos inimigos, a mensagem salvadora do Senhor Jesus. Porque assim como Jonas, nós também achamos que certas pessoas não merecem a salvação. E aí a gente até usa uma coisa assim: mas ela nunca vai aceitar, meio que torcendo para ela não aceitar mesmo. Nós somos como Jonas, mas impressionantemente a gente observa que Deus usa pessoas como Jonas, Deus usa pessoas como nós. E Jonas vai para lá e prega essa mensagem meia boca, se é que chegou a isso. Ele simplesmente vai lá e fala: vai ser tudo destruído e 40 dias e está tudo resolvido. E a expectativa de Jonas foi: vai acabar tudo. Mas aí a gente vê a soberania de Deus e a soberana salvação de Deus. O povo de Nínive, diz o versículo 5, quando eles ouviram a mensagem, eles creram em Deus e decretaram um jejum. Eles se vestiram de pano de saco. E isso não foram algumas pessoas, não. O texto diz, versículo 5, do mais rico ao mais pobre. Começou pelo povo. E o versículo 6 diz que isso chegou lá no rei. E o rei, sabe o que fez? Levantou do trono, tirou o seu manto, vestiu o pano de saco e se assentou sobre as cinzas. E mais do que isso, o povo já estava praticando, mas agora ele oficializa isso com um decreto: olha, homem
e animais, todo mundo de jejum, ninguém come nem bebe, todos devem se vestir de pano de saco e sentar sobre a cinza como sinal de humilhação. Esse pano de saco, um tecido áspero e grosseiro, feito de pelo de cabra, algo que incomodava, possivelmente coçava muito. Mas foi um sinal, uma mostra, a atitude que o povo teve para mostrar para Deus e para dizer: Senhor, nós estamos arrependidos. E o rei deixa muito claro isso. Versículo 8: todos devem ser cobertos de panos de saco, e todo homem como animais, e devem clamar com fervor a Deus, e cada um se converta, mude de direção, mude de atitude, converta do seu mau caminho e da violência de suas mãos. O rei sabia que o povo era mau. O rei sabia que eles, como nação, eram uma nação muito má, ruim, que praticava coisas que não agradavam a Deus. Tinha idolatria, imoralidade, violência. E o rei fala isso. Todo mundo, sem exceção, e o que ele decreta é aquilo que o povo parcialmente já estava fazendo. Só os animais que estavam fora do processo que o povo iniciou. Mas agora o rei envolve todo mundo. Todos se envolvem nesse movimento de mostrar: Senhor, nós estamos arrependidos. Agora pensa comigo. Um profeta que não queria estar ali, que não gostava do povo. Um profeta, podemos dizer, mal preparado, porque a mensagem ele nem preparou direito. Pregou de qualquer jeito, sem vontade de ver o povo se arrepender. O que ele queria é ver o povo destruído. E mesmo assim, nós temos aqui registrado o que podemos chamar de o maior avivamento da história do Antigo Testamento que ficou registrado para nós. Talvez o que aconteceu em Nínive nós esperaríamos que acontecesse ou viesse por meio de outro profeta. Profeta mais fervoroso, profeta que realmente levava a Deus a sério. Talvez um Jeremias da vida que sempre foi lá e fez o que tinha que fazer. Talvez um Isaías que também foi lá e fez o que precisava fazer. Pensando no Novo Testamento, quem sabe a gente diria, não, o apóstolo Paulo ou mesmo Pedro, seriam pessoas mais indicadas, mas não, Jonas. Isso mostra para a gente que Deus ele age através do seu obreiro ou apesar do seu obreiro. E Jonas é o tipo do apesar do seu obreiro. Não tinha elementos, ao olharmos para Jonas e para a pregação dele, para a má vontade dele, não tinha elementos para ter acontecido o que aconteceu. O que explica isso? A soberania de Deus. Deus resolveu, por meio da ação soberana dele, converter essa péssima mensagem numa mensagem que mudou o coração dessa turma. E eles, de fato, creram no Senhor, se arrependeram, mudaram de atitude, mostraram isso exteriormente, algo que começou lá no interior, mas foi visível exteriormente. E a expectativa do rei qual era? Versículo 9. Talvez Deus se volte, arrependa-se e afaste o furor da sua ira, de modo que não morramos. Vamos fazer isso, e de fato vamos fazer porque a gente está sentindo isso. E talvez Deus veja e não nos destrua. Lembrando do que Davi disse lá no Salmo 51, verso 17. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. A expectativa do rei era que o Senhor visse e não os punisse. E Davi, aqui no Salmo 51, afirma: o Senhor não despreza o coração que está quebrantado diante dele e arrependido. E para quem conhece um pouquinho o Salmo 51, vai se lembrar que é aquela oração de arrependimento, de pedido de perdão, podemos assim dizer, de Davi, após ter pecado com Batseba e provocado a morte do marido dela, o Urias. E ele então se quebranta diante do Senhor, e ele tem essa convicção.
O Senhor não rejeita quem tem o coração quebrantado. E é por isso que o modelo que a gente vê aqui em Nínive é um modelo que deve ser seguido por nós. O que os ninivitas fizeram mediante a mensagem proferida pelo mal-humorado Jonas, deve ser a nossa reação diante da mensagem proferida por aquele que nos ama de verdade, que é Jesus Cristo. Que foi aquele que se entregou por nós, que investiu a sua vida de maneira mais específica, 3 anos, pregando e preparando homens para que a sua mensagem fosse espalhada por todo o mundo. E de fato funcionou, chegou até nós. Há alguém que Mateus diz, lá em Mateus capítulo 12, vai falar que ele é maior do que Jonas. E é maior por quê? Não só pelo bom humor, mas porque ele morreu e ressuscitou. E os ninivitas disseram sim para essa mensagem meia boca de Jonas. A questão é o que nós diremos. A mensagem completa vinda a nós por Jesus. Ao olharmos para Jesus, vendo o que ele fez por nós, vendo toda a ação dele, a sua morte e ressurreição, e a garantia de vida eterna que ele nos oferece, o que responderemos? Para aqueles que já disseram sim para ele no sentido da salvação, talvez precisem dizer sim para o senhorio dele sobre sua vida. Para aqueles que ainda não tomaram uma decisão por Jesus, talvez é legal olhar para os ninivitas e falar: eu vou tomar uma atitude semelhante a deles. Vou me converter, ou vou me deixar converter, ser convertido, mudar de vida, deixar o caminho que eu estou seguindo para ir sentido a Jesus, que me ama e morreu por mim e ressuscitou. E hoje está vivo, oferecendo uma vida que ninguém mais pode oferecer, somente Ele. Se os ninivitas ouviram Jonas, a mensagem que ele pregou, você hoje é convidado a ouvir a voz de Jesus no seu coração, que te chama, para que você não experimente a morte eterna. Esta que os ninivitas tiveram medo, e o rei falou: olha, talvez Deus veja o que nós estamos fazendo, e não só no sentido do que estamos fazendo, mas como está o nosso coração mudado. E ele então resolva não derramar sobre nós a sua ira. Esse conceito da ira é muito importante, porque nós falamos muito do Deus de amor, mas há um Deus irado, e a sua ira será derramada sobre a humanidade. E não sofrerá o efeito dessa ira, ou não sentirá essa ira aqueles que entregarem a sua vida ao Senhor Jesus. Porque ao entregar a vida do Senhor Jesus, você recebe o perdão de Deus, não por você, mas por causa de Jesus. E estas pessoas aqui estavam preocupadas com a ira de Deus, algo que você e eu devemos também estar preocupados hoje. Porque Deus está irado com a humanidade, afinal de contas, ela virou as costas para o Senhor. E a menos que você reconheça Jesus, você vai experimentar esta ira. Creia em Jesus Cristo, receba-o como seu Salvador. A você que já é salvo, reconheça o senhorio de Cristo na tua vida, permita que Ele seja o dono da sua vida. Esta era a expectativa do rei. Talvez o Senhor veja e não nos puna. E aí a soberania de Deus, como já temos dito. Versículo 10, e Deus viu. O Deus que vê todas as coisas, sabe de todas as coisas. O Deus soberano, poderoso, está acima de tudo e de todos. O texto diz, e Deus viu o que eles fizeram. Como se converteram do seu mau caminho. Então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não executou. O Senhor viu. O Senhor viu que houve conversão genuína, mudança interior, mudança de mente, de coração.
Eles entenderam, nós somos maus, nós somos pecadores. E não só pecadores porque fazemos mal a outras pessoas, mas pecadores porque achamos que nós somos melhores do que o próprio Deus. Nós nos achamos deuses. Fazemos o que queremos e não o que o Senhor quer que façamos. E eles se convertem, eles mudam a mente. E o Senhor viu isto. Alguns de nós, em nossos dias, pensamos assim: mas eu não faço nada de errado. Por que eu preciso mudar? Eu sou gente boa. De fato, você talvez não é como o pessoal de Nínive. Você não destrói nada de ninguém. Você é alguém que anda de acordo com aquilo que a lei manda. É uma pessoa bondosa. É uma pessoa até caridosa. É uma pessoa até reverente a Deus, à sua maneira, ao seu jeito. Mas a Bíblia diz que todos pecaram. Este que vos fala é um pecador. E que esse pecado nos separa de Deus. E só há um meio de voltarmos a nos relacionarmos com Deus. E não é a religião. Não são as boas obras, não são ideias bem elaboradas. É Jesus. Só Jesus. Só Ele que faz esta ligação entre nós, pecadores, e o Deus Santo. E o que a gente vê aqui é um povo que reconhece a Deus. E vale lembrar, aqui Jesus Cristo ainda não tinha vindo. Mas eles creram que o Deus, Criador do céu e da terra, o Deus de Jonas, anunciado por Jonas, o Deus irado, era o mesmo que poderia perdoá-los. E eles foram perdoados. O texto diz: quando o Senhor viu a conversão, a mudança deles, eles abandonaram aquele caminho e se voltaram para o Senhor, então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não o executou. O livro de Jeremias, lá no capítulo 18, versículos 7 e 8, se você quiser abrir a sua Bíblia para lá, o texto diz assim: se em algum momento eu falar em arrancar, derrubar e demolir uma nação ou um reino, e aquela nação contra a qual eu falar se converter na sua ou da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que planejava fazer-lhe. O profeta Jeremias já havia dito o que aqui o Senhor faz. O próprio Deus lá fala por meio do profeta Jeremias: olha, quando eu falar que vou destruir uma nação, e esta nação se converter, mudar de atitude, eu não vou fazer, ou não vou causar a destruição que eu disse que causaria. Por quê? Porque o propósito maior de Deus é salvar, não é destruir. Deus está irado, mas Ele está torcendo, podemos assim dizer, para que haja conversão, para que Ele não derrame a sua ira. O que Ele quer é salvar. Jonas queria Nínive destruída, Deus queria Nínive salva. O alvo do Senhor era a conversão daquele povo e não a destruição daquele povo. O que Deus quer para a sua vida não é destruí-lo. O Senhor não quer que você passe a eternidade no inferno. O que Ele quer é que você passe a eternidade no céu. O que Ele quer é salvar você por meio do Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos e podemos ser salvos se nós tomarmos a atitude que o povo de Nínive tomou. E Deus aqui faz o que é o natural dele como Deus soberano. O meu propósito não é destruir vocês. Eu só vou destruir se não houver conversão. Mas o meu propósito é salvar, e salvar a todos. O livro de Jonas e esta história é uma lição muito preciosa para nós, mas foi naqueles dias para Israel.
Porque Israel olhava para outras nações, principalmente as nações que eles não gostavam muito, e eles entendiam daquela maneira: eles são maus, têm que ser punidos. Nós somos a nação de Deus, o Israel de Deus. Então, enfim, nós, Israel, eles pensavam dessa maneira naqueles dias. Nós vamos ser salvos e está ótimo. Mas aí Deus vem com a mensagem do profeta Jonas e diz: Israel, vocês estão errados. Porque ele, Deus, disse para Abraão que nele, Abraão, seriam benditas todas as famílias ou as nações da terra. Então não é só você, Israel. Todos, inclusive aqueles que hoje são maus, mas cujo coração se converter a mim, eles serão salvos. A soberania de Deus se manifesta neste momento aqui. E o que a gente vê neste texto é que Deus age soberanamente por meio de alguém que, humanamente falando, não daria muito certo para o ministério, para cumprir a missão de Deus. Mas o Senhor falou: eu vou usá-lo e quero usá-lo, e será Ele mesmo. E apesar dele, a ação soberana de Deus promove a salvação, um avivamento na cidade toda de Nínive, desde o maior até o menor, incluindo os animais. Todos participaram deste avivamento. E o que nos leva, então, a fazer agora? A dizer: Deus, muito obrigado. Porque o Senhor é o mesmo ontem, continua sendo o mesmo hoje e sempre será o mesmo. Portanto, o que aconteceu em Nínive pode acontecer hoje. E pode acontecer hoje na minha casa. Pode acontecer hoje no meu bairro, pode acontecer hoje no meu trabalho, pode acontecer hoje no meio dos meus familiares, pode acontecer hoje na minha cidade, mesmo que eu seja como um Jonas, alguém que vive a vida cristã como assim, vivendo de má vontade, prega meia boca, ou às vezes nem prega, mas eu sei, talvez eu e você precisamos assumir isso: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Se o Senhor quiser reconvocar-me, reconvoque-me. E nesta noite a gente termina dizendo exatamente isso. Se um dia você já ouviu o chamado de Deus, e todo cristão tem um chamado de Deus para ir e pregar o Evangelho. Se você já se esqueceu desse chamado, talvez envolveu-se com a vida de igreja diariamente, seu trabalho, um monte de coisa que você precisa fazer, precisa alcançar. Essa pandemia que não nos dá tempo de pensar em outra coisa. Se você está aí parado e não está cumprindo o ídolo de Jesus, olha, ouça a reconvocação do Senhor e vá pregar o Evangelho. E para você que era ou está sendo como eram os ninivitas, andando longe de Deus, ouça a pregação, ouça a obra, sobre a obra de Cristo Jesus e aceite a Ele como Salvador da sua vida. E aí então você vai entrar nessa grande celebração que nós vemos no capítulo 3. E eu fico imaginando, ou tentando imaginar, como foi o momento em que Deus não derramou a sua ira sobre Nínive. A festa que foi. Se antes eles celebravam a morte dos inimigos, agora eles vão celebrar a vida que eles receberam em Deus, no Senhor. E como nação, imaginou? Todo mundo vestido de pano de saco, festejando ao Senhor, animais, pessoas, homens, mulheres e crianças, celebrando ao Senhor. Felicidade que você também pode sentir, se você entregar o seu coração ao Senhor Jesus. Porque Ele é soberano, e o que Ele quer é que você seja salvo, assim como o povo de Nínive foi salvo. E nós queremos orar para que você tome essa decisão. Queremos orar para que os salvos aceitem o senhorio de Cristo e cumpram a missão que receberam do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse clima maravilhoso que vemos no capítulo 3 de Jonas. O povo feliz porque foi salvo. Muito obrigado pela salvação. E hoje nós podemos celebrar porque temos a salvação em Cristo Jesus. E é claro, celebramos, mas não nos esquecemos da responsabilidade que temos. Primeiro, se já salvos,
de cumprirmos a missão que o Senhor nos deu e tem nos dado a cada dia. Sermos obedientes e irmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura. E se ainda não somos salvos, precisamos dizer sim para o Senhor Jesus, assim como Nínive disse sim para o Senhor e mudou totalmente de vida. Ó Pai, que esta celebração que possivelmente aconteceu em Nínive possa acontecer hoje em muitos lares, por vidas se entregando ao Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, que alegra o nosso coração, e que continuemos toda esta semana celebrando ao Senhor, festejando a salvação do Senhor em nós e o senhorio do Senhor sobre nossas vidas. Muito obrigado, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa abençoar você. Crianças, mandem aí o desenho que vocês fizeram para o WhatsApp, e todos da igreja são convidados a enviar uma canção, nosso tempo de louvor. Mande louvores, mande leitura bíblica. Vamos ter aí mais alguns minutos de adoração ao nosso Deus por meio do grupo do WhatsApp. Que o Senhor dê a você uma semana abençoada em nome de Cristo Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.